Eita, coisa boa! Bom, se você já fez sua parte, pode se assentar. Eita, que povo alegre. Como é gostoso, gente, esse ambiente de comunhão. É maravilhoso, né? Eu aprendi uma frase uma vez que diz assim: a alegria é negócio sério no céu. Então, se você está com a sua cara fechada nessa noite, eu vou falar para você, hein? Alegria é negócio sério no céu. Solta esse seu sorriso. O Senhor quer te ver sorrindo. Sabe esses dentes lindinhos que Deus te deu? É para mostrar. Então, mostra esse sorriso muito lindo. A paz do Senhor de novo, amados. Vocês estão bem? Eu estava com expectativa para o culto dessa noite. E eu creio que você também estava, Amém, glória a Deus. Eu vou pedir para acender, por gentileza, essa luz aqui, para eu poder enxergar vocês um pouco melhor, porque você sabe, eu tenho óculos, mas eu creio que o Senhor vai melhorar a minha visão, amém? Paz do Senhor para você também que está nos assistindo pela internet, que você seja muito bem-vindo. Abra seu coração aí onde você está e receba também um pouco da palavra do Senhor. E vocês também que estão aqui recebam, porque eu creio que o Senhor vai fazer algo especial para nós nessa noite. Eu acredito que existem momentos que Deus prepara, existem inspirações que vêm do Senhor sobre nossas vidas. E a pastora Ana Paula, um beijo para você, minha sogrinha, ela recebeu uma inspiração do Senhor maravilhosa para essas quintas-feiras do mês de setembro. E nós iniciaremos uma nova série. Você gosta de série? Quem gosta de acompanhar a série? Eu sei que você gosta de assistir uma série na Netflix, hein? Por que você não gosta de assistir série na igreja? Irmão, Deus está falando, hein? Estou brincando com vocês. Mídia, pode colocar, por gentileza, qual vai ser o tema? Olha, que coisa linda! É impossível, mas Deus pode. Repita comigo, é impossível, mas Deus pode. Amém? Eu creio que existem muitas coisas que talvez na sua vida você colocou esse rótulo, impossível. Existem muitas coisas que talvez na sua vida você falou assim, isso daqui seria muito bom para mim, mas não é para mim, é impossível. Existe ou não existe? Existe. Na minha vida existiram coisas, e eu vou te confessar a verdade, ainda existem coisas que a minha alma sempre tenta rotular como, olha, Andréia, você está pensando alto demais, isso é impossível para você. Sejam em sonhos, acredito que você tenha sonhos que ainda não foram realizados, ou sonhos que você considera impossíveis, como também situações que estão tão difíceis de serem resolvidas, que você colocou esse rótulinho também da impossibilidade. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus pode. Então, coloque-se na brecha do milagre. Coloque-se na brecha, na disposição de receber um milagre. Falando sobre impossível, a Ju comentou aqui que ela estava doente há uns dias atrás. E ela se sentiu muito chateada porque não conseguia estar aqui nos cultos, não conseguia estar acompanhando a igreja, né, presencialmente. E foi muito engraçado que o dia que ela estava aqui, eu acabei perguntando para a Luzinete, o que a... Não foi, Lu? Eu falei, o que a Ju tem? Aí ela me explicou a situação da Ju. Aí eu falei assim, nossa, que lindo que vai ser o testemunho dela. Você sabe que essa deve ser a primeira palavra que sai da nossa boca quando a gente escuta alguma coisa que para as pessoas parecem ser impossíveis? Porque naturalmente, como que a gente reage quando a gente recebe uma notícia muito difícil? Vamos contracenar aqui. Existe uma pessoa que chega para você e fala, olha, fulano está passando por um negócio muito complicado e tal. A reação natural de toda pessoa é falar assim, sério? Ixi, complicado, né? Tá bom, vou estar orando. Mas cura da vontade do Senhor. E você é filho de Deus. E por que você fala, nossa, é complicado? Declara a cura, querido. Fala assim, nossa, que testemunho da hora que ela vai contar. Nossa, que testemunho muito louco que ele vai contar aqui. Porque você tem que vibrar com a vitória do seu irmão como se aquele milagre fosse seu também. Porque na verdade é. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, concorda?
Então vamos imaginar que eu vou me representar como o corpo de Cristo. Um corpo ele tem mãos, um corpo ele tem braços, um corpo ele tem pés, um corpo tem um dedinho que quando bate dói muito. Você concorda comigo que dói todo o seu corpo quando seu dedinho midinho bate, né? É muito ruim. E quando, vamos supor que a sua mão está doendo, se ela recebe cura, seu corpo todo não fica aliviado porque ela foi embora? Por isso que o milagre do irmão também é da sua conta. Porque quando ele recebe, você vai ficar aliviado junto com ele. Então, querido, se tem algum impossível na sua vida, glória a Deus, porque Deus pode resolver. E se não tem o impossível na sua vida, creia que o Senhor também vai fazer na vida dessa pessoa que está do seu lado, que às vezes está passando por uma situação que você nunca imaginaria que ela estaria passando. Mas nem precisa saber, só fala assim, obrigada, Senhor. Não sei o que ela está passando, mas eu sei que o Senhor pode. Então bate no ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, Deus pode. Olha bem no fundo dela e fala assim, olha querido, Deus pode. Isso. Façam a fé do seu irmão ser acrescida através da sua vida também. Bom, e na Bíblia a gente encontra muitos exemplos de pessoas que foram impactadas com milagres, pessoas que foram impactadas com impossíveis se tornando realidade, uma coisa que era totalmente difícil, vindo ao natural, como se fosse algo comum. E deixa eu te falar, quando a gente crê em Deus, realmente aquilo que era impossível se torna comum. Aquilo que era sobrenatural se passa a ser natural, porque nós vemos num reino que não é natural, queridos. Nós vemos num reino que é sobrenatural. E o sobrenatural nesse reino é natural para nós que somos de lá, né? Não é comum você comer seu feijão e arroz todo dia? Não é comum? É comum então um crente viver milagre todo dia. É comum, é natural sim para o crente viver milagre todo dia, queridos. Faça que isso seja natural na sua vida. Então, o Senhor hoje à tarde ministrou no meu coração a respeito de uma história. E eu gostaria de compartilhar essa história junto com você. E ela está lá em Lucas capítulo 1, versículo 5. A gente vai ler um texto. E eu oro para que você não durma. Porque a gente vai ler um texto que vai edificar a sua vida, amém? Amém ou não amém? Então tá bom. Lucas capítulo 5, vamos lá. Eu vou ler um pouco do texto e depois eu volto falando sobre ele, tá? Você está feliz de estar aqui? Você cansou hoje no seu dia? Cansou? Fala a verdade. Vou te falar uma coisa boa, o Senhor vai renovar suas forças. Por isso que eu falei que é bom sorrir. Quando a gente sorri, menino, vou te falar que a gente fica revigorado. Eu mesmo tive um dia bem cansado hoje, mas olha, eu estou tão feliz que nem lembro mais o que aconteceu hoje. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos. Informação importante, grave essa informação. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Grave essa informação. E ambos eram idosos. Está te lembrando algum casal? Eu sei que está te lembrando algum casal chamado Abraão e Sara, né? Continuar. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdote, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa, do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho,
nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Está comigo ainda, queridos? Está aí, né? Então continua. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Guarda essa informação também. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras e se cumprindo o tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Ó, milagre! E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Não acabou a leitura, bora lá. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade de Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, olha a informação importante, e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Perguntou Maria ao anjo: como aconteceu isso, se sou virgem? Olha a informação importante. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com as suas sombras. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril, já em seu 6º mês está de gestação. E agora vem a frase que eu quero terminar essa leitura. Porque para Deus nada é impossível. Ufa! Você leu bastante hoje, hein? Se você não leu a Bíblia essa semana, querida, essa daqui valeu pelo mês. Estou brincando, leia a sua Bíblia todos os dias. Vamos lá. Existem algumas informações aqui que eu pedi para você prestar atenção, né? E agora a gente vai destrinchar um pouquinho sobre esses textos. Maria, Isabel, ela era casada com um homem chamado Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote, certo? Na época, antes de Jesus vir, existiam umas pessoas que eram responsáveis por levar incenso a Deus, por matar os animais, lembra? Para sacrificar e os pecados serem expiados. Existia um grupo de pessoas que faziam isso, e eles eram chamados os levitas. Eu vou dar uma informação importante aqui para você. Levita não é quem canta, tá, gente? Levita eram pessoas que serviam a Deus. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes a gente fala de levita, as pessoas falam assim, aquela pessoa que canta, mas não é isso. Levita é as pessoas que faziam serviços ao Senhor naquela época. Essa informação é muito importante para você, viu, amados? Nós não estamos no curso de ensinamento, mas você está aprendendo alguma coisa, não tá? Na verdade, a gente está assim no curso de ensinamento, porque a palavra do Senhor sempre nos ensina algo. E aí, Zacarias, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia vai falar aqui que ele foi sorteado para poder oferecer incenso para o Senhor. Vou te dar uma informação muito interessante. Naquela época, existia mais ou menos, dizem, não é informação concreta, mas mais ou menos 18 mil pessoas para servir a Deus no templo. O templo era só um, concorda? Só uma pessoa podia oferecer incenso ao Senhor. As demais, que eram de um grupo, que tinham 24 grupos, e aí o Zacarias estava no grupo do povo de Abias, certo? Então o grupinho dele ia servir ao Senhor. Tá pegando? Então tá, então tinham 24 grupos. O grupo de Zacarias era o 8º grupo.
E aí ele e a galera dele foi servir ao Senhor. Só que era interessante porque era por sorteio. Então eles iam para servir, mas não sabia quem ia entrar para oferecer incenso. Imagina só, gente, você chega lá e fala, será que agora é minha vez? Será que é minha vez? Ai, meu Deus, será que agora eu vou? Será que o Senhor vai me agraciar de poder estar lá oferecendo incenso? Porque oferecer incenso para o Senhor era a coisa mais maravilhosa que tinha para o sacerdote. Era a coisa mais preciosa. Não que oferecer os sacrifícios, matar os animaizinhos não eram. Mas imagina só. Deus habitava no templo, certo? A presença de Deus estava lá dentro. Imagina a pessoa ser agraciada para poder entrar onde que Deus estava. Imagina o privilégio que não era servir a Deus com incenso. E aí, por um sorteio, no meio desse tanto de gente, quem que foi escolhido? Zacarias. A Bíblia vai falar aqui, que a gente leu, que Zacarias e Isabel, eles eram pessoas irrepreensíveis. Irrepreensíveis significa alguém que ninguém não tem o que falar dessa pessoa, porque ela tem uma conduta muito boa. É uma pessoa que ela não dá trabalho, é uma pessoa que não dá o que falar. Ela é um exemplo de pessoa. Zacarias e Isabel eram essas pessoas. Qual que era o milagre que eles precisavam? Um filho. Era a única coisa que eles queriam muito e não tinham. Mas percebe comigo que a Bíblia fala que, como eu acabei de falar, que eles eram irrepreensíveis, que eles eram bem tementes ao Senhor? Percebe que aquela falta do milagre que eles não tinham, né? Aquele milagre que eles queriam tanto, mas não tinham, não era um empecilho para eles serem bons servos? Não era um empecilho para eles servirem a Deus bem? Não era desculpa para eles ficarem falando mal e serem mal falados? Ao contrário, eram reconhecidos como pessoas irrepreensíveis, pessoas excelentes. Essa informação é importante, hein? Eu acho que você pegou no algo que eu quis dizer, né? Porque às vezes a gente precisa de um milagre, quer um milagre, e a falta dele dá, a gente acha, né? Que dá o direito da gente ficar com a cara emburrada. Porque a gente não tem aquele milagre. Dá o direito da gente não servir a Deus direito, porque a gente não tem aquilo que a gente quer. Filhos mimados. Às vezes a gente é filho mimado. Ai, eu quero, pai, você não vai me dar, então eu não vou te adorar na igreja. Eu não vou hoje pro culto. Filhos mimados. Quer tudo que o pai tem para dar e não quer o pai. Fala Deus. Então, Zacarias foi sorteado para ir lá e oferecer incenso ao Senhor. E ele foi. Imagina o coração desse homem como não deve ter ficado feliz de entrar lá e oferecer incenso. Aí, beleza. Chegou o período dele entrar lá e oferecer um incenso. O que aconteceu? A hora que ele ia oferecer o incenso, pá, aparece um anjo. Gente do céu, imagina você tá fazendo as suas coisas no seu serviço, de repente aparece um anjo do nada, na sua frente. Você tá fazendo glória e aleluia, porque é bem legal, né? Mas eu acho que você ia se assustar. Porque não é uma coisa que a gente vê sempre, né? Imagina só, você tá lá, se você é de um caixa de supermercado, tá lá, aí um anjo aparece na sua frente. Ou você tá lá na frente do seu computador na sua empresa, todo mundo quieto, né? A sala em silêncio, aí um anjo aparece na sua frente. Que susto você não vai tomar, gente? Eu quero receber um susto desse, Senhor. E aí o anjo, e a Bíblia é bem clara, ela dá até os detalhes. Um anjo aparece de pé e à direita do incensário. Essas informações, elas têm significado, tá? O anjo aparece à direita porque era a parte onde ficava o Monte do Senhor. Enfim, eu não vou falar sobre isso. Mas o fato é, o anjo apareceu. A Bíblia fala que ele ficou com medo. E ficou temeroso. Das duas, uma. Porque o anjo, e com certeza uma dessas porque era um anjo e ele se assustou. E dizem, estudos falam que naquela época, quando o anjo aparece, as pessoas achavam que ia morrer. Que era a mensagem do Senhor falando assim, você vai morrer, meu filho. Aí imagina só o cara ver um anjo e falar, Jesus, hoje chegou a minha vez. Jesus não, né? Deus, que Jesus nem tinha nascido ainda. Enfim. Mas Deus é bom e o anjo já vai falando assim para ele, ó. Onde é que eu tô? Para onde é que eu vou? Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Primeira informação daquela pessoa que deseja receber o impossível. E se essa pessoa for você, anota isso daí. Oração.
Não tem como você receber algo do Senhor se você não fala para Ele o que você quer. Porque sim, Deus conhece aquilo que a gente precisa. Antes mesmo que a gente fale, Ele já sonda os nossos pensamentos. Mas olha que interessante, o Senhor nos deu palavras para saírem de nossas bocas. E elas servem para falar com Deus. Relacionamento. Oração nada mais é do que relacionamento, queridos. Oração. Se o anjo falou, Deus ouviu suas orações, eu acredito que aquele cara estava fazendo muita oração para, Senhor, me dá uma descendência, me dá um filho. Sabe por quê? Hoje pode parecer não ser importante, mas naquela época, uma mulher que não gerava filhos não era bem vista na sociedade. Porque um filho era, Deus está te aprovando. Quando você tinha muitos filhos, era, nossa, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E se você não tinha filho? Ixi, essa daí não é abençoada não. Ixi, desprovida. Imagina só. A pessoa ouvir isso sempre. Vou continuar. Você está comigo? Eu estou falando rápido? Então tá bom. Você não está com sono não, né? Se estiver com sono, Deus vai te pegar aí com o anjo na sua frente para você acordar. Vou continuar aqui então. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será um motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Talvez você imagine que aquele impossível na sua vida vai fazer bem só para você. Mas talvez o seu impossível seja como um João. A Bíblia está falando aqui para a gente que João traria alegria a muita gente. Que João seria um grande homem diante do Senhor. E eu vou te falar, essa história do anjo ter aparecido para Zacarias não foi algo simples não. Não foi mesmo. Porque às vezes você pode ver isso aqui na Bíblia e falar assim, nossa, isso é comum aqui na Bíblia. Mas eu vou te falar uma coisa, tinha 400 anos que não tinha nenhuma manifestação sobrenatural do Senhor. Não tinha nada. Tem gente que conhece esse período como os 400 anos que o Senhor ficou calado, porque não acontecia nada, Ele não falava com ninguém. Imagina você ficar 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Imagina só, você ficar 400 anos sem nenhum sinal, sem nada. Esse povo ficou 400 anos. A primeira aparição que foi para Zacarias, um anjo falando que ele ia ter um filho. E aqui fala que o anjo fala assim para ele, olha, você não vai deixar ele beber vinho, tá bom? Nem bebida fermentada. Isso é conhecido como voto nazireu. Já ouviu falar sobre o voto nazireu? Naquela época, as pessoas que faziam voto nazireu significa as pessoas que iam dar a sua vida todinha para o Senhor. E aí ela não experimentava de bebida alcoólica, de bebida fermentada, e alguns também não cortavam o cabelo. Não fala que João Batista cortava ou não o cabelo, mas não era para ele tomar bebida fermentada. O milagre era tão grande que tinha uma preparação desde o ventre dele. Desde a concepção, desde o nascimento dele, desde quando ele pisasse na terra, já tinha um propósito estabelecido sobre a vida dele. O que era para ele fazer e o que ele seria para as pessoas. Seu milagre, querido, seu impossível não vai atingir só a sua vida. Ele vai atingir a vida de todos que estão à sua volta. E sabe como é bom você ter um impossível na sua vida? Porque vai ser um grande testemunho. Porque às vezes pode estar parecendo impossível para você, mas é só uma preparação, porque Deus tem tanta coisa boa para fazer através disso, que precisa ter uma história boa para contar. Precisa ter uma grande história. Se você for ver histórias de grandes homens e mulheres de Deus, não foi fácil a caminhada deles. Não foram fáceis as coisas que eles tiveram que passar. Porque tem que ter uma boa história. O povo de Deus não deve olhar, nós não devemos olhar as impossibilidades que estão nas nossas vidas como algo que vai desprezar a Deus, como algo que vai nos, sabe, como algo que não é bom. Porque, queridos, se está impossível, glória a Deus, vai ser muito grande, vai abençoar muita gente. Mas a sua posição esteja em oração. Porque Zacarias estava em oração. Imagina se ele não estivesse orando, Deus não ia saber que ele queria, o anjo não ia aparecer, e ele estava lá até agora, não ia ter João Batista pelo ventre de Isabel. Porque se não ia fazer por ela, Deus ia fazer por outra pessoa. Não ia? Podia pegar outro primo de Jesus lá e ia conceber. Mas o cara estava orando. Então, queridos, ore. Fala para Deus o que você quer. Qual que é seu impossível? Apresenta diante do Senhor. Ai, Andréia, eu já apresentei demais.
Espera aí, então, que a gente vai ter uma explicação, porque talvez isso ainda não aconteceu. Olha isso daqui. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Gente, olha a oração do incrédulo. Imagina só, você tem um anjo na sua frente, que já é o impossível, já começa pelo anjo, né? Porque se não for Deus, ninguém vai fazer um anjo aparecer, queridos. Então o impossível começou pelo anjo. Aí o anjo fala: ó, seu milagre vai acontecer. Aí você tem a pachorra de falar: ah, é? Vai mesmo. Como é que vai acontecer? Aí ele chegou e falou assim: eu não vou julgar ele, porque às vezes a gente faz isso também. Eu vou te mostrar que faz. Zacarias pensou, eu achei engraçado, mas é verdade. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Aí vem nas desculpas: sou velho e minha mulher é de idade avançada. Podia ter lembrado de Sara, né? E de Abraão naquela hora. Mas estava tão ali no milagre dele, tão assim na impossibilidade dele, que eu acho que ele não estava nem prestando atenção. Ou se estava assim: ah, mas essa poção era para Abraão, quem sou eu na fila do pão? Essa poção era lá para Ana, quem sou eu na fila do pão, gente? Eu sou Zacarias, estou aqui, fui sorteado para dar um incenso, agora nem sei quando é que eu vou voltar aqui de novo. Mas ele estava lá no dia certo, na hora certa, no momento exato, e o anjo apareceu e o milagre estava estabelecido. Amém? Sabe por quê? Essa é a nossa oração também. Porque quantas vezes a gente ora pelo nosso milagre, né? Por aquela coisa que parece impossível. A gente ora. Mas eu vou te fazer uma pergunta: tem fé envolvida? Porque falar com Deus e ter fé são coisas diferentes. Falar com Deus todo mundo fala. Agora, ter fé que Ele pode fazer aquilo que você está pedindo para Ele em oração, aí é outra coisa. Presta bem atenção se a oração que você tem feito para esse milagre que você tanto quer, tem fé envolvida. Porque se você terminou de falar, alguém vai e pergunta para você, alguém que saiba desse impossível. Imagina só aquela situação que você está precisando de resolver. E existe uma pessoa que sabe. E quando ela te pergunta sobre como é que está aquela situação, você fala: ih, meu filho, sei não. Mas está orando lá no quarto. Aí quando a pessoa pergunta, fala: ih, não sei. Isso é falta de fé. Tá pegando? Eu tô vendo umas carinhas assim, tipo assim: tá falando comigo. Tá falando comigo também. Porque se não tiver fé envolvida, foi só palavra lançada para Deus. Foi só uma confissão que você fez pro Senhor. Falou assim: ai, Senhor, eu tô precisando disso. Ah, mas eu sei que não vai dar certo mesmo. Deus entende assim. Agora, se você fala: Senhor, eu creio, em nome de Jesus, vai acontecer. Aí você tem uma pessoa que sabe e fala: e aí, como está aquela situação? Já está resolvida, querido. Ué, já aconteceu? Aconteceu? Não, mas está resolvido? Como você sabe? Eu creio. Eu aprendi uma frase que ela fala assim, ó: se uma pessoa chegar para você e falar com uma má notícia, você vira para ela e fala assim: meu filho, você chegou atrasado, eu já criei, já tomei posse. Fala assim comigo: e chegou atrasado. Eu já criei e já tomei posse. Quando você toma posse no reino celestial, já aconteceu, querido. Já aconteceu. Então a primeira coisa é oração, mas com fé. Amém? Para a hora que Jesus falar vai acontecer, você falar assim: é verdade, eu creio que vai acontecer. O Senhor só vem me confirmar. Eu creio. Obrigada pelo esse impulsionamento. Por esse, como que é? Impulsionamento? Existe essa palavra? Impulsionamento, Senhor, porque vai acontecer. É que às vezes a gente escuta muitos homens e mulheres de Deus falando sobre o mesmo milagre que a gente precisa. Já aconteceu com você? De muitos homens e muitas mulheres de Deus chegar e falar para você uma coisa que você já ouviu várias vezes. Aí você fala assim: nossa, fulano falou isso para mim, fulano falou isso para mim, fulano falou isso para mim, e não aconteceu até agora. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus está te confirmando tanto isso, é para você não ter dúvida mesmo. Eu vou te confessar uma coisa pessoal minha. É bem pessoal. Vocês sabem que eu sou casada há 7 anos. E até hoje eu não tive filhos. Querido, se eu for contar para você quantos homens e mulheres diferentes já falaram para mim: Andréia, eu vejo o berço na sua frente. Andréia, eu estou sentindo uma unção de gravidez sobre a sua vida. Andréia, olha,
Sabe, eu já ouvi diversas pessoas falando isso para mim. Pessoas totalmente diferentes já chegaram e falaram isso para mim. Eu poderia pensar assim, nossa, pai, mas um monte de gente já falou, até agora não aconteceu, esse povo estava na carne. Não é na carne não, queridos. É Deus confirmando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ainda não aconteceu? Vai acontecer. Aí antes de você ter dúvida, vem outra pessoa e fala, vai acontecer. Então toda vez que você ouvir algum irmão do Senhor chegando para você com uma palavra de profecia, confirmando algo que outra pessoa já falou, sinta-se cuidado por Deus. Que é o Senhor falando assim, oi, eu vim aqui só mostrar para você de novo. Sabe aquela promessa? Eu não esqueci dela não, tá? Ela vai acontecer. Você pode até se esquecer. Ela vai acontecer. E o segredo é não ficar ansioso. Quando você menos esperar, o milagre vai estar na sua mão. Beleza? Pois é, quando eu menos esperar, eu vou contar o testemunho. E eu não estou preocupada não, tá? Tô ótima, filho, tô curtindo. Curte seu momento enquanto seu milagre não chega, querido. Fica com a cara fechada, não. Vai curtindo, porque a hora que chegar, você vai estar preparado. Amém? Vou continuar então, né? Como posso ter certeza disso? O anjo respondeu. Aí, depois que ele perguntou isso pro anjo, né? Teve essa dúvida aí, falando que ele era velho, colocando as desculpas dele de que ele já era velho, de que tinha idade avançada. Eu não falei sobre isso, né? Não coloque empecilho no seu milagre, tá, queridos? Vai colocar defeito no seu milagre, não. Oxe, você está orando tanto pro Senhor e aí chega para ele e fala dos defeitos do milagre. Eu sou velho. Eu sou estéril. Ué, você não quer que acontece? E por que você está proferindo palavras negativas? Criatura de Jesus, tem que falar coisa boa. Inclusive, lá na livraria tem um monte de livro falando para você falar certo, tá? Ensinando você a falar certo. Então, para de te falar coisa negativa. Dá sua boca para falar coisa boa e não coisa que não é boa. Porque se você fala coisa que não é boa, vai chamar a existência o que não é bom. Está lançando semente sobre a terra. Que semente você está lançando? Está lançando semente de fé ou de incredulidade? Aí Deus está lá no céu vendo assim, ó, a sementinha que está semeando. Creio, não creio, não creio, não creio, creio, não creio, não creio, não creio. Aí recebe a palavra, eu creio, não creio, não creio. Que semente você está plantando? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você bota a fé, a sua semente é incredulidade, infelizmente você vai colher incredulidade. E infelizmente as folhinhas que vai nascer é um monte de e se, a árvore do e se. Imagina comigo uma árvore. Agora, e se. Se você não crê, se a sua sementinha é o e se, vai nascer uma árvore de e se. Agora, se você falar assim, eu creio, Jesus, seu milagre vai nascer, querido, toma posse. Vamos sair dessa parte que agora a gente ficou aqui demais. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Foi logo Gabriel que desceu para falar. Meu Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Tem um ponto final aí ainda. Coloca esse versículo aqui, por gentileza. Esse versículo é o capítulo 1, versículo 20. Depois que o anjo falou quem ele era, agora você ficará mudo. Sabe a árvorezinha do Issi que eu falei? É a árvore dele que nasceu. Está mudo. E o que acontece? Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Vou continuar. Porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no tempo devido. Mesmo que percebeu. Eu vou falar do agora ficou mudo. Mas percebeu aqui que ele falou assim, ó. Eu vim aqui porque eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Você vai ficar mudo agora, beleza? Mas ela ainda vai se cumprir, ó. Se cumprirão. Porque Deus não volta atrás na promessa dele. Queridos, o anjo veio e lançou. Ó, você vai ter um filho. Lançou. Já era. O cara não creu. A responsabilidade estava com ele. Mas foi Deus quem fez a promessa. Se Deus te fez a promessa, vai se cumprir. Você pode ficar mudo por não acreditar quando Jesus vir falar com você.
mas o que ele fala, ele faz. Se ele usou o anjo para falar, vai ficar. Imagina só, vamos encenar aqui. Glória a Deus que eu tenho tempo. Você está com sono não, né? Muito bem. Imagina só, o anjo chega e fala assim para você, deixa eu pensar em alguma coisa. É uma coisa bem aleatória, tá? Vou pegar o Fernandinho Baruch aqui. Eu chamo ele de Fernandinho Baruch, gente, porque ele é a cara do Fernandinho. Mas a voz dele é igualzinha do Paulo César Baruch. E já era, só que de chamando, você vai gostar? Fernandinho Baruch, tá tudo certo? Ah, então beleza. Deixa eu pensar numa coisa impossível. Me fala aí qualquer coisa que não seja algo que você seja o seu impossível, mas um exemplo, por exemplo. Aí vamos imaginar que seu impossível é uma Ferrari. Vai, bora botar uma Ferrari. Imagina que a Ferrari é uma coisa assim bem importante, tá? Bem, ai, uau, uma Ferrari. Não é importante não, né, gente? Imagina. Aí, Deus fala assim pra ele, o anjo, olha, eu sou o Gabriel, beleza? Como você tá? Tranquilo? Então, o Senhor me mandou aqui na terra, tá? Porque eu tava bem legal lá no céu. Mas aí ele me mandou vir aqui falar com você que você vai ganhar sua Ferrari, tá bom? Receba. Aí ele fala, não acredito que o Senhor vai me dar uma Ferrari. Depois que tava orando a semana inteira querendo uma Ferrari. Acho que ele deve ter pensado no IPVA, né? IPVA é de carro. Eu acho que o anjo falou assim, meu Deus ouviu minha oração, agora como é que eu vou pagar o IPVA? A gasolina. Ainda bem que seu pai é dono do Ouro da Prata, né? Vai sustentar o IPVA. Beleza. Pede um emprego abençoado também, tá? Pra poder dar certo aí o negócio. Ó, você vai ter a sua Ferrari, beleza? Aí você vai falar assim pra mim agora. Eu não acredito não, fala assim. Então tá bom, não vai ganhar mais não, tchau. Imagina se o anjo faz isso com Zacarias, porque ele poderia. Ó, infelizmente aqui a demanda do céu era para te dar uma Ferrari. Mas já que você não acreditou, tchau, meu filho, eu vou embora. Não vai ganhar mais nada não. Quem mandou não acreditar? Poderia fazer isso? Mas foi o que ele fez? Eu só dei um castigo, ó, você vai ficar mudo, beleza? Mas coloca lá o versículo por gentileza, é o 20, né? Do capítulo 1. Minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Vou continuar lendo, então. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora. Deixa eu ver qual versículo que eu vou voltar. Tá, vai para o 23. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Então, lembra que eu falei para você dos grupos? Que era a vez do grupo de Abias servir, nesse grupo tinha Zacarias. Eles serviram por 2 semanas, são 15 dias. É 15 dias? 2 semanas é 15 dias. E aí, depois que terminou esse período, ele voltou para a casa dele, certo? Voltou para casa com a promessa, mas não falava nada porque estava mudo. Imagina só, ele sai do templo e ele não pode falar com ninguém. Mas graças a Deus que o povo entendeu que o anjo tinha falado com ele, porque ele ficava, eu acho que ele deve ter ficado falando assim, ó. A Bíblia fala que ele ficou fazendo gestos, tá? Se você ler, você vai entender o que eu fiz aqui. Pode ir para o 24, por gentileza. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou. Olha a promessa se cumprindo. E durante 5 meses não saiu de casa, pensando, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação. Pega o desfazer aqui a minha humilhação. Se ela falou desfazer minha humilhação, era uma pessoa muito humilhada por não ter filhos, né? Para desfazer a minha humilhação diante do povo. Próximo. 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel à cidade de Nazaré da Galileia. E aí a gente vai parar um pouquinho aqui, porque ele vai falar de Jesus. Eu anotei uma frase e eu vou falar ela aqui para vocês. Deus falou comigo assim. Existe um favor de Deus que é derramado sobre nós quando entramos num nível maior de intimidade com o Pai. Onde Zacarias estava quando ele recebeu a promessa? Onde ele estava, igreja? Ele estava fazendo o quê? Exatamente. Ele estava no templo
no templo, na presença de Deus, e ele estava servindo. Ele não estava na casa dele. Imagina se ele não vai. Imagina se aquele dia ele fica doente, ou sei lá, fica cansado e fala, eu já fui lá direto, nunca entrei, eu não quero ir mais não. Nem sei se podia fazer isso, né? Mas imagina que podia, vai. Não vou mais não. E aí ia deixar de receber a bênção. Por que às vezes a gente sai da presença de Deus quando Deus não dá nós não somos realizados naquilo que a gente gostaria? Por quê? Que a nossa primeira reação é sair da presença de Deus. Quando seria para ela a primeira coisa que a gente tinha que correr. Porque se não dá certo lá no mundo, queridos, você acha que sem Deus vai dar? Por que a gente sai? Eu estou falando a gente, incluindo eu nesse meio aí também, tá bom? Porque às vezes a gente não sai da igreja, mas e o espírito de incredulidade que fica rondando na nossa vida? E a primeira coisa que a gente quer fazer é, eu não vou crer não. Não quero orar hoje. Não quero falar com Deus hoje. Como se Deus fosse o culpado. Quando você está num nível de profundidade com o Senhor, você recebe aquilo que você precisa. Zacarias estava no templo. Onde você está? E você? Aonde que você está? Qual que é o lugar que você está para receber aquilo que você pediu tanto para Deus? Porque se não for na presença dEle, que é aquele que pode te dar, eu acho difícil você receber de algum outro lugar. E se receber, vai embora rapidinho. Porque aquilo que vem de Deus permanece. Agora, aquilo que Satanás te dá, só para fazer um acarinhamento no seu ego, só para te fingir que está tudo bem, vai embora fácil e ainda te causa dano. Aonde você está? Porque Deus quer falar com você. Aonde eu estou? Aonde nós estamos? Existe alguém, esse alguém se chama Espírito Santo. Lá para Zacarias foi um anjo, Gabriel. Para nós, a gente tem o Espírito Santo. Onde que a gente está para receber aquilo que Deus quer nos transmitir através dele? Através do Espírito Santo, queridos. Porque só quando a gente está numa intimidade muito grande com o Espírito Santo é que a gente consegue discernir as coisas que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente deseja coisas que não são para nós. Quantas vezes a gente deseja coisas e muitas coisas e outras coisas. Ah, meu Deus, quantas coisas. Mas será que essas coisas se encaixam no plano que Deus tem para nós? Porque se não encaixar, não adianta você ser a pessoa mais rica desse mundo, não vai dar certo. Se você foi chamado para estar no lugar na direita, mas você está na esquerda, você vai ser a pessoa mais infeliz. E se você for feliz, querido, vou te falar, não vai ser feliz de verdade não. Vai ser tudo fachada, porque sem Deus você não é feliz de jeito nenhum. Tá com sono, querido? Acorda. Deus está falando com você. Então tá, eu lancei a pergunta, onde é que você está? Deus quer falar com você, mas para isso você tem que estar na brecha. Na brecha de Deus. E aí ela ficou grávida, e aí ela teve um filho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu acabei perdendo. Vai dando glória a Deus enquanto isso, querido. Aleluia, Deus é bom, 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 Deus é bom. Se por um lado nós tínhamos aí uma mulher que era estéril e não podia ter filhos, por outro, nessa próxima história, nós temos uma virgem que ficará grávida sem ter casado. E com esse casado você entendeu o que eu quis dizer. E aí, Senhor, como é que vai ser? O anjo apareceu lá, falou, olha, você vai ter um filho, Maria. Eita, mulher agraciada, abençoada, você foi vista com muito favor diante do Senhor. A favorecida, queridos, eu vou te falar, não desconsidere Maria não, tá bom? Estou falando para você adorar ela não, mas não desconsidere ela. Que mulher agraciada, imagina se você fosse convidada para gerar o Filho de Deus. Ela foi.
agraciada, favorecida, abençoada e virgem. Como é que vai ter um filho? Existiam muitas mulheres no Antigo Testamento que receberam filhos depois de serem velhas ou por serem estéreis. Vamos lá. Sara e Abraão, primeiro casal. Sara era estéril e eles não poderiam ter filhos. Quem que nasce depois que a promessa é lançada e nasce? Isaac. Quem que foi Isaac, gente? Meu Deus! Isaac foi simplesmente Isaac. O cara que dele veio todos nós. Uma grande nação. Próximo casal. Raquel. Para quem não sabe, Raquel se casou com Jacó. Aquela historinha lá de Jacó e Lia, que trabalhou 7 anos para casar com uma, depois foi a outra. A informação importante que tem para te dar, não foi 14 anos que ele trabalhou para poder casar com Raquel, não, tá? Ele trabalhou 7, casou com Lia, aí depois trabalhou mais 7, mas antes de completar os 7 anos, ele casou com a Raquel, que era a que ele queria, tá? Ele não esperou 7 anos, informação importante aí para vocês. Essa é de graça, beleza. Imagina só, ela não podia ter filho. E quem que nasce quando ela pode? Simplesmente José. Simplesmente. O cara que sofreu tanta coisa e depois se tornou o quê? Governador do Egito. Próximo casal, Ana. A outra que era humilhada. Meu Deus, como era humilhada. E ainda por cima tinha uma pessoa que humilhava ela dentro da casa dela. Penina, meu pai do céu. Imagina eu ouvir humilhação o dia inteiro. Vai dormir humilhação. Vai acordar humilhação. Ah, eu tenho muitos filhos, você não tem nenhum. Imagina só se eu ouvir isso todo dia. Tem que ser muito crente, né? Tem que ser. Beleza, foi lá, orou, falou com o Senhor e concedeu o filho. Concebeu um filho. Quem é que nasce de Ana, gente? O profeta Samuel. E quem que foi Samuel? Oh, meu pai do céu, foi Samuel. Samuel simplesmente foi o cara que ungiu Davi. Um dos maiores profetas que teve. Um dos. Você percebeu que todas essas mulheres estéreis, elas tinham problemas em comum, mas a pessoa que nasceu foram pessoas muito importantes? Não foi pessoa comum? Você acha que o seu milagre está impossível? Mas não vai acontecer? Querida, eu te falei da história boa que tem que ter, né? Para contar um bom testemunho. Por que seu milagre vai ser tão grande, queridos? Vai abençoar tanta gente que a história não pode ser simples, não. Percebe que Deus é muito lindo. As pessoas que vocês vão gerar serão pessoas que vão ficar marcadas na história do meu povo. E aí chegamos em Maria. Já não é nem mais estéril, é uma virgem, porque aí subiu o patamar. Profetas foram muito legais, beleza, vocês foram maravilhosos. João Batista, né, que também, a Isabel, que nós falamos tanto dela, gerou João Batista. Quem foi João Batista? Aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Aquele que anunciou a vida de Jesus. A voz do que clama no deserto. Era aquele que lá ficava clamando, comia gafanhoto, estava lá, não podia tomar vinho nem nada, estava na brecha do Senhor para receber a direção do Senhor e fazer a obra do Senhor. Grande homem, o último grande profeta do Antigo Testamento. E aí subiu o patamar. Agora Jesus vai nascer. E com Deus o nível só sobe, queridos. Se antes era com estéril, agora é com uma virgem. E vai conceber um filho e vai se chamar Jesus Cristo. E se você continuar lendo essa história, você vai ver que quando Maria recebe essa novidade, ela vai correndo na casa de Isabel, que era a prima dela, e que a gente falou aqui esse culto inteiro. E ela fala assim, olha, oi, eu vim aqui. Aí antes dela falar qualquer coisa, a mulher já fala, eu sei que você já vai ter um filho, que o Senhor já falou para você, e vai ser abençoado. E como que eu posso receber aqui a mãe do meu Salvador? Ela fala desse jeito, eu não vou ler porque o tempo está correndo, mas ela fala assim, meu Deus, estou recebendo aqui a mãe do meu Salvador, aquele que eu esperei há tanto tempo. E quando Maria chega para Isabel, João Batista dá um pulinho lá, fica feliz dentro da barriga. E aí ela até menciona, ela fala assim, nossa, você é tão maravilhosa que até meu filho saltou na barriga quando você veio aqui na minha casa, quando ficou sabendo que a sua avó estava aqui. E aí Jesus nasce, e aí João Batista nasce, e aí o propósito de um se cumpre, preparando o propósito do outro. Eu vou repetir de novo, queridos, o seu milagre, o impossível para você não vai abençoar só você. Não vai abençoar só você, não.
Talvez você fale assim: ai, Andréia, você está falando esse culto inteiro sobre impossível, mas eu não tenho nada na minha vida que eu queira que seja impossível. Tá, mas e se você quiser alguma coisa amanhã e que é impossível? Já recebeu a palavra hoje. E olha que maravilha, você não vai ficar perdendo tempo com incredulidade, porque você recebeu essa palavra do Senhor Jesus, já vai estar pronto, porque você vai falar simplesmente assim: eita glória, meu testemunho vai ser tão lindo. Fique de pé. A gente vai falar sobre isso em todas essas quintas-feiras de setembro, e eu acredito firmemente que Deus tem uma porção sobre cada uma dessas quintas-feiras, como não foi diferente hoje. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha recebido essa palavra, porque eu sei que de alguma maneira Deus falou com alguém aqui nessa noite. E eu quero te fazer um desafio. E em nome de Jesus eu oro para que você não seja tímido. Se você tem uma causa que para você nesse momento parece ser impossível, pense nela agora. Agora, com os olhos fechados e pensando nessa causa, se hoje, e eu digo esse se, mas não leve em conta ele, porque com Deus nós já temos a certeza de todas as coisas, mas só para conjecturar aqui com você, se hoje, se agora, um anjo aparecesse para você e falasse o seu nome e dissesse: sabe, as suas orações foram atendidas, receba o seu milagre, como você reagiria agora? Qual seria a sua reação? Se um anjo aparecesse aqui agora e falasse para você: receba o seu milagre agora, você ia ficar mudo? Ou você ia crer e celebrar? Então, se você vai crer, querido, e celebrar,